Glória a Deus, a paz do Senhor para todos, amém? Primeiro culto de quarta de 2020 e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos então celebrar o Senhor nessa noite, celebrar aquele que vive e que reina para todos sempre. Mas antes da gente começar a cantar, da gente começar a louvar o Senhor, fala com a pessoa que está do seu lado, cumprimenta ela, diz que ela é bem-vinda aqui, convida ela para louvar com você e vamos todos em uma só voz, em um só propósito, em um só corpo, ministrar louvores àquele que é digno, àquele que reina, àquele que vive para todos sempre. Ao nome de Jesus seja tributado louvores. Aleluia. Graça e a paz de Jesus, amém? Amados, nessa noite vou fazer uma pequena reflexão cujo tema é a recompensa da honra. E eu queria dar os créditos para o conteúdo dessa pregação a um livro que nós do Ministério de Louvor estudamos durante o ano inteiro. Eu fiz o discipulado do Ministério de Louvor utilizando o livro cujo nome é esse título, A Recompensa da Honra. E o autor desse livro
é o John Bevere, ou John Bevere. Tanto faz falar John Bevere em português, John Bevere em inglês. O importante é que os irmãos saibam desse livro. Ideal é que os irmãos comprem esse livro, porque as pregações que eu farei aqui ao longo de janeiro vão falar desse livro. Até eu estou aqui vendo a irmã Orlando aqui atrás. Irmã Orlando foi uma das pessoas que dizia assim: isso aqui tem que ser falado para a igreja. Lembra, irmã Orlando? Falei, vai chegar o momento de falar um pouco. Agora, evidentemente que não vai dar para esgotar o assunto aqui. O livro é muito profundo, é muito bom, irmãos. Seria bom que todo crente lesse esse livro. Viver sem ter lido esse livro, aí o livro aí, ó. A recompensa da honra. E ali tem um subtítulo, né? Como atrair o favor e a bênção de Deus. Como atrair o favor e a bênção de Deus. Então esse é o livro. Ele deve custar em torno de R$40, mais ou menos, não sei. Aí vocês podem pedir aí a irmão Jorge na Rosa de Saron, que se ele não tiver, ele anota o nome de vocês e pede, e vocês podem ler esse livro. Mas é um livro realmente muito impactante. E o que eu vou falar aqui não vai esgotar o assunto desse livro, não vai ser hoje. Eu vou trazer outras pregações de algumas pinceladas que eu vou dar nesse livro, mas eu recomendo que os irmãos leiam esse livro. Esse livro, ele é transformador. Não dá para viver realmente. Eu sei que a Bíblia é um livro que não dá para viver sem ele, mas essa percepção de honra, de como a honra é tratada na Bíblia, é muito importante. Então eu realmente recomendo para os irmãos. E por que, irmãos, falar de honra, né? O mundo de hoje está complicado você ver honra nos dias de hoje, é ou não é, irmãos? Você vê, por exemplo, nos ônibus. Lá no ônibus tem um lugar que é do idoso, não tem? Tem ou não tem? Tem. E aí senta lá um jovenzinho, ou até você mesmo, senta lá, aí entra um idoso, ou entra alguém com uma bengala, enfim, com uma deficiência física. Aí você finge que não vê, fica ali, ó, como se não fosse com você ou com aquela pessoa que está lá, né? Ou então às vezes até a pessoa fica lá, vê e não sai da cadeira. Irmãos, meus pais são de um tempo, meu pai está vivo, minha mãe não mais, os irmãos sabem. Mas houve um tempo em que se respeitava professor como se fosse pai e mãe, né? Professor, hoje o aluno quer dar na cara do professor, né? Quer bater. Os filhos hoje, eles querem bater nos pais. Meu filho mesmo, Davizinho, olha, irmão, eu fico falando as coisas de Davizinho aqui porque vocês precisam entender o seguinte: filho de pastor não é diferente de qualquer criança não, viu? É tudo criança. Então, Tom bem conhece. E meu filho está numa fase assim de eu quero isso, eu quero. E dá ordem na gente assim, de uma maneira que eu fico assim pensando, meu Deus do céu, fosse na minha época, minha mãe já tinha arrancado meus dentes. Hoje, com essa lei da palmada, a gente fica assim pensando, se fosse em outra época, né? A gente fica evitando de dar umas palmadas na criança, mas dá uns castigos bem... Mas tem outras maneiras de educar a criança. Não vou aqui fazer apologia à lei da palmada, mas eu sou a favor de que a criança tome uns tapinhas, porque é bíblico, né? Então, os pais devem dar sim uns tapas, mas o quanto puder evitar de bater na criança é importante. Mas, irmãos, a gente está vivendo num mundo de muita desonra. Muita desonra. E desonra, irmãos, é rebelião. Desonra é rebeldia. Desonra é falta de respeito, né? Então, eu lembro até a pastora Elis fez uma série aqui de 3 pregações sobre honra.
Acho que o pastor Bira ano passado pregou sobre honra. Irmãos, é uma palavra que não pode sair do nosso cotidiano. Não pode. Não é crente quem não honra o próximo. Não pode ser chamado de crente. Não é crente quem não honra os pais. Não pode ser chamado de crente. Não é crente que não honra aqueles que não honram os filhos. Não é crente. Quem não honra não pode ser chamado de crente, irmãos. Quem não tem a honra como estilo de vida não pode ser chamado de crente, infelizmente. Então é por isso que essa palavra, ela é uma palavra muito forte, e a gente vê muito nos filmes, né? Os filmes, quando tem aquele Homens de Honra, né? Quem já assistiu aqui Homens de Honra? Algumas pessoas já assistiram. É um filme que toda vez que você vê uma atitude de honra, vibra, né? O cinema explora muito essa palavra. E a falta de honra, irmãos, a honra faz com que a gente receba a recompensa, e a falta de honra faz com que a gente perca as coisas, né? 2 João 2,8, deixa eu ver se eu consigo passar aí. Passa aí, Marcos, por favor. Aqui eu não estou... Olha o que o texto diz, ó. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Galardão, irmãos, tem a ver com recompensa, tá? Algumas traduções vão traduzir galardão como recompensa. E essa recompensa, na Bíblia, ela tem dois aspectos. Ela tem a recompensa, que é o galardão eterno mesmo, né? Que a gente vai receber recompensa. Lá em Romanos 14, você vai ver lá Paulo falando do tribunal de Cristo. Então todos nós aqui compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todo mundo sabe disso, né? Todos nós compareceremos. Só que aquilo que você faz com a cruz define se você vai para o céu ou vai para o inferno. Todo mundo sabe disso, né? Ou seja, aquilo que você faz com a salvação, com Jesus, se você não tem Jesus como seu Deus, define se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Mas a maneira como você vive sua vida aqui define o quanto de recompensa você vai receber ou não nesse tribunal. Porque, irmãos, lá no tribunal, o crente vai ser julgado? Vai. Mas ele não vai ser julgado para condenação, não. Ele já vai ser salvo, amém? Amém, irmãos? Tem alguém aqui com dúvida de salvação? Não. Não. Jesus morreu na cruz. Então, mas todo crente vai ser julgado. Todos nós Jesus ele vai fazer uma investigação da nossa vida para ver como vivemos, e a depender dessa maneira que vivemos é que nós receberemos as recompensas no céu. Está claro isso? Agora deixa eu falar uma coisa, irmãos. Por muito tempo, eu de crente, eu sempre me inspirei naquela passagem: olha, se Jesus me der uma coroa, eu vou pegar minha coroa e vou devolver para Jesus. Não é essa a nossa atitude, irmãos? Porque só Ele é digno, irmãos, não nós. Então lá no tribunal, quando a gente receber nossa coroa, a gente vai querer devolver para Cristo, porque só Ele é digno de receber honra, glória, louvor, adoração, rendição, só Ele. Então por muito tempo eu pensei assim: eu não estou nem aí para esse galardão. Mas, irmãos, eu descobri uma coisa: o galardão no céu tem a ver com a sua morada no céu. E a sua morada está diretamente relacionado a ela estar mais distante de Deus ou mais próxima de Deus.
Prestem bem atenção nisso. Quando eu descobri isso, eu falei, opa, eu vou querer morar longe ou eu vou querer morar perto de Deus, irmãos? Perto. Então, eu fiquei completamente interessado em receber meu galardão. Mas para eu receber esse galardão, vai depender de quê, irmãos? De como eu vivo minha vida aqui. E esse julgamento, olha que negócio difícil, irmãos. O julgamento que vai vir sobre mim, eu estou aqui pregando isso, irmão, mas pedindo, Deus tenha misericórdia, eu sou um miserável pecador. Deus sabe disso, pedindo perdão todo dia, meu Deus me perdoa porque eu sou um homem mau, miserável. Mas irmãos, esse julgamento vai ser um só, e vai definir para a vida inteira, não vai ter chance de mudar. Ou seja, o que você fez aqui, com relação à honra, você vai ser julgado uma única vez por isso, e acabou. E o que você vai receber é aquilo, e eternamente, amém. Então esse julgamento dos crentes vai ser único. Então por isso que a palavra honra, ela é super importante. E é através dela que Deus nos recompensa ou não. Irmãos, quando João escreve isso, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. João tinha mais ou menos uns 90 anos de idade, mais ou menos. E os irmãos sabem, né? As pessoas mais vividas, elas têm um poder de síntese maravilhoso, né? Elas conseguem colocar tudo isso que eu falei somente nesse texto. Eu mesmo precisei discorrer alguns parágrafos aqui para explicar o que está dentro desse texto aí. Tem mais coisa, viu, irmãos? Aquela palavrinha ali, completo, para receberdes completo galardão, dá a entender que, opa, existe galardão completo, existe galardão parcial, e existe ausência de galardão, ou seja, ausência de recompensa. Só uma palavra ali, ó, completo galardão. Você tem, ou você recebe completamente o galardão, ou você vai receber parcialmente, ou você vai receber nada, zero. Vai ser salvo? Vai. Mas quando Deus julgar você lá, galardão zero. Vai morar onde? Ó, longe. Você sabe onde o vento faz a curva? Depois desse lugar. É longe. Para você chegar, para sentir, para ver a luz de Jesus, não, que você vai ver de qualquer lugar, que a luz dele é tão poderosa, né, que você vai ver de qualquer lugar, amém? Mas para chegar perto dele, vai andar, viu? Vai andar. Então, irmãos, ele resume com poucas palavras muita coisa. E aí tem um texto, ó. Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Então a honra, irmãos, ela vai trazer recompensa em dois aspectos. Recompensa no juízo e recompensa onde? Irmãos, o justo, eis que o justo, ou seja, aquele que anda em honra, recebe aonde? No céu. Está escrito o que aí? Na terra, o que? Retribuição. Então, irmãos, a honra, ela traz recompensa. Por que é, irmãos, que tem pessoas que oram e não recebem? Porque não vivem uma vida de honra. Quem recebe, irmãos, é quem vive uma vida de honra, ponto final. Quem não recebe é porque não vive uma vida que honra a Deus. Melhor dizendo, é viver de honra, é uma vida que honra a Deus. Irmãos,
essa palavra de João, ela é muito profunda, ou seja, ele com 90 anos conseguiu sintetizar muito do que precisa ser dito. Olha o próximo texto que diz, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, a perseverança, ou seja, a vida de honra, para você receber a salvação, cura, bênção, premiação, etc., nós precisamos perseverar até o fim. Irmãos, tem momentos que se a gente não estiver andando em honra, a gente pode perder completamente a bênção. Vocês querem ver um exemplo na Bíblia? O povo de Israel. Lembram que aquele povo estava escravizado, vocês lembram disso? Aí eles clamavam, irmãos, oravam, pedindo a Deus que os libertasse. O que foi que Deus fez? Deus mandou quem? Moisés. Aí Deus manda Moisés. Aí Moisés vai lá, luta com o faraó, dizendo, olha, deixa meu povo ir para que meu povo me adore. E o faraó não, e toma ele praga, até que o povo é liberto. Eita, irmão, esse povo era para estar como? Agradecendo a Deus, glorificando. Mas o que é que acontece no deserto? É o quê? Murmuração. Eu estava tentando ouvir aqui. Murmuração, reclamação, Irmãos, por que é que Deus não gosta de reclamação, irmãos? Vocês conhecem alguém que reclama? Tomara que não seja você, hein? Reclama. A pessoa abriu a boca para reclamar. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, meu filho, você reclama de tudo. Tem tudo e reclama de tudo. Tem misericórdia, Senhor, porque reclamação é uma coisa do diabo. Irmãos, quando a gente reclama, sabe o que a gente está dizendo para Deus? Deus, eu não aceito nada do seu jeito, eu quero é do meu jeito. Vou repetir. Deus, eu não quero nada do seu jeito, eu quero do meu jeito. Por isso que Deus odeia a reclamação, porque reclamação é abominação, reclamação é rebeldia. Reclama, minha mãe dizia, não reclame, clame. Toda vez que eu escuto essa palavra, não reclame, meu filho, eu falava para mim, que eu reclamava, não reclame, clame. Irmãos, reclamação é rebeldia contra Deus. Peraí, pastor, eu reclamo é com o meu filho, eu reclamo é com o meu marido, eu reclamo. Irmãos, tem um versículo chave na relação com Deus, e eu digo sempre ele aqui, toda a pregação, eu vou repetir em toda a pregação. Aí um dia vocês vão dizer, já sei que o pastor vai dizer naquela pregação aquele versículo. O que é que a Bíblia diz? Como você pode dizer que ama a Deus? Completem. Que você não vê, se você não ama um homem que você vê. Irmãos, prestem bem atenção nisso. Você demonstra o seu amor com Deus, para com Deus, na forma como você trata as pessoas. Você quer saber se você é um verdadeiro adorador? Eu fico lá no quarto, adoro, canto todas as músicas, sei todas as letras. Não é isso que é verdadeiro adorador, irmãos.
Verdadeiro adorador é aquele que ama o outro a ponto de dar a vida por ele. Ama o outro a ponto de querer dar a vida por ele. O que é que está escrito na Bíblia? Nisto conhecemos, é até um trocadilho que eu faço, né? João 3,16, diz o que, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E 1 João 3,16, eu sempre coloco um na frente, diz o quê? A gente não sabe, porque esse versículo é difícil. Ele diz assim, ó, nisto conhecemos o que é o amor. Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, se liguem nisso. A forma como Deus se sente amado é através da forma que você ama o outro. Não adianta, você pode ler a Bíblia toda em 3 semanas. Você pode saber todas as letras do louvor de cor, de tudo. Pode viver uma vida de oração dentro de um quarto, ora 3 horas por dia, 4, 5, 6. Ora o dia inteiro, faz jejum todos os dias da semana. A adoração, ela tem a ver com o outro. Tem a ver com o outro, que foi por quem Cristo deu a vida. Cristo morreu na cruz por causa de mim e de você, quando éramos o quê? Inimigos de Deus, pecadores, reclamadores, desonrosos. Falta quando nós tínhamos uma vida sem honra. Sem honra. Então é por isso que Deus recompensa a honra. Por quê? Porque está relacionado diretamente com o coração de Jesus. O que é que Jesus fez? Ele honrou a gente tanto, ou seja, Ele amou a gente tanto, que deu o quê? A sua vida. Jesus amou a gente tanto que deu a sua vida. Foi assim que Ele adorou o Pai. Nisto é glorificado quem? Meu Pai, a glória é dele. Então, agora eu sei como vou receber de Deus, sabe? Vivendo uma vida de honra, mas viva mesmo, porque é garantia de receber. É garantia de receber. Hebreus 3,14. Não botei não? Tá aí não, Marcos? Hebreus 3,14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ou seja, nós temos que reter isso até o fim. Agora Apocalipse 2,6, pode colocar? E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, irmãos, é muito grande a recompensa de quem guarda até o fim, de quem persevera até o fim. E aí, irmãos, é natural no meio do caminho a gente até ficar meio perdido, mas temos que consertar a nossa rota. A nossa rota precisa ser consertada. Por quê, irmãos? Porque é importante entender, existem momentos que vão decidir a nossa vida. Decide. Como no deserto, o que aconteceu? Eu estava falando do deserto, aí emendei outra história e esqueci do deserto, mas bora voltar. O povo reclamou. E aí o que aconteceu? Mandaram 12 espias para a terra prometida. Dos 12, 10 voltaram dizendo o quê? Não, muito gigante, não vai dar não, eu quero cuidar de meu filho, eu quero guardar minha família. Só tem gigante lá.
Só dois, quem eram os dois? Que falaram que tinha que entrar lá, que dava para vencer. Pronto, o povo reclamou. O que aconteceu, irmãos? A terra prometida, ou seja, a recompensa era para quem? Para eles. Eles receberam recompensa? Não. Só quem? Só Josué e Calebe. É isso que, quando o John Bevere fala, tem momentos que decidem a nossa vida, irmãos, nós temos que assumir um padrão de obediência constante, perseverante até o fim. Por quê? Porque pode ser que a gente seja pego num momento desse de desobediência, de desonra, e aí nesse momento a gente perca toda a bênção. Qual foi o primeiro texto que a gente leu? Volta lá, Marcos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Temos que ter cuidado. Porque qual é o risco? Você foi crente 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, chegou no final da vida, estou velho mesmo, vou fazer o que eu quiser. Não tem gente que chega no final da vida, se revolta com tudo. Não é, gente? Vocês conhecem gente assim não? Porque eu conheço algumas pessoas. Agora eu quero é viver, meu filho, esqueça, eu não quero mais fazer a vontade de ninguém, eu quero fazer minha vontade. Qual é o resultado disso? Perde o galardão, porque perseverou, chegou um determinado momento, cansou. Não, a Bíblia fala o quê? Aqueles que perseverarem até o fim. Então, irmãos, vamos perseverar até o fim. Então, irmãos, honra é uma palavra realmente que tem que fazer parte da nossa vida. Então vamos lá. Gênesis, qual é o próximo que está aí, Marcos? É Gênesis 15:1, né? Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Por que, irmãos, isso aconteceu com Abraão? Por quê? Porque Abraão era alguém que tinha o quê? Uma vida de honra a Deus. A honra, irmãos, está diretamente ligada com a palavrinha chamada fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus, ele disse: o teu galardão será de sobremodo grande. Por quê? Porque Abraão era o quê? Um homem de fé. Então, Deus, ele vai recompensar aquelas pessoas com quem ele está satisfeito. A recompensa de Deus vem para aqueles que ele se satisfaz com a sua vida, que ele se regozija. Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, irmãos, Deus quer encontrar em nós o quê? Prazer. Então, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Honre-me. Me dê a honra, ou seja, honre aos que estão próximos de você, e assim eu serei honrado e te recompensarei, porque eu terei prazer em você. Então Deus, irmãos, quer ter prazer na nossa vida. Então, 2 Coríntios 5, 9 e 10. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a cruz define se nós vamos para lá ou não, a maneira como você lida com ela. Mas a maneira como você se comporta define o que você vai receber, tanto lá no tribunal quanto aqui. Então, tem muita gente que relaxa só com a salvação. Eu sou salvo,
Acabou. Não, irmãos, Deus está nos chamando nessa noite para manter o rumo, manter a perseverança. Pode estar difícil, pode estar doendo, pode o mundo estar querendo que você faça outra coisa, mas você tem que olhar para quem? Para Jesus. Irmãos, são nos momentos de crise que nós somos mais tentados a sair da rota. Sair da rota. Deixar de amar a Deus. Não, todo mundo faz, então eu também vou fazer. Né? Esse pecado é de todo mundo, então por quê? Que bobagem. E acho engraçado, irmãos, que até tem gente que procura a igreja, que prega daquele jeito que ele quer que seja para ele, para poder agradar a si mesmo. Tem gente, agora tem tanta igreja por aí, irmão, que você pode sair mudando, você vai ter uma igreja para cada tipo de Bíblia. A Bíblia rosa, a Bíblia dos não sei o quê, do bicho, enfim, de tudo quanto é Bíblia você vai achar por aí, e vai ter uma Bíblia que agrada a você. Mas, irmãos, nessa igreja aqui, nós não estamos atrás de uma Bíblia que agrade a mim e a você, amém? A gente está atrás de uma Bíblia que agrada a quem? É Deus. Então, irmãos, essa igreja é uma igreja de pessoas que têm qualidade espiritual. Qualidade. Então, vamos continuar. Para que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nessa vida, irmãos. O que é fazer bem, o que é fazer o mal? Não é só na hora que você tem a oportunidade de dar alguma coisa ou não. Não é nessa hora, não. É na maneira como você trata as pessoas. É na maneira como você responde. É saber a hora de falar. É saber a hora de se calar. É saber a hora de orar. É saber esperar. Irmãos, é no dia a dia. É se ajoelhar todos os dias e pedir: Deus, perdoa os meus pecados, miserável homem que sou. É reconhecer que é pecador. Porque tem crente que já não é mais pecador, né? Não tem? Tem aqueles, né, que não, já tenho tantos anos de igreja que o pecado não mais me toca. Ô irmãos, a grande característica do crente é saber se arrepender todo dia e melhorar todo dia. Melhorar todo dia. Então, irmãos, nós temos a recompensa total, né? Nós vamos receber galardão completo, tem a parcial e tem a nenhuma recompensa. Vamos ver um exemplo, passa aí, Marcos, de recompensa parcial. E partindo dali, deixa eu dizer para os irmãos qual é o texto. Esse é o de Lucas, né? Passa aí, Marcos, só para eu ver no final. É o de Marcos, volta aí. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Olha, isso aqui é honra ou desonra para ele, irmãos? Né? Jesus está lá na sinagoga pregando, né? Aí as pessoas estão falando: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, e entre os seus parentes, e na sua casa. Pode passar. E olha o que aconteceu, irmãos. Por Jesus estar ali na sua casa,
no ambiente em que ele estava sendo desonrado. Olha o que o texto diz: e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Irmãos, essa recompensa de poucos enfermos é uma recompensa total? É o quê? Parcial. Ou seja, Jesus estava ali para abençoar todos. Acho que tem um texto de Lucas aí depois, né, Max? Veja aí. Ah, não, volta. É esse mesmo, parcial é esse. Pode voltar. Então, irmãos, o que aconteceu? Ali era um local onde Jesus estava sendo desonrado. E esse texto aqui: não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Jesus, ele queria fazer obra maravilhosa ali, irmãos? Queria, mas ele foi o quê? Impedido. Impedido. Por que ele foi impedido? Por causa da desonra. Ou seja, ele queria dar honra, mas como ele foi desonrado, ele não podia honrar. Honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezam. Então, irmãos, Jesus foi impedido de abençoar por causa da desonra que ele estava recebendo. Então, muitas vezes nós deixamos de ser abençoados por causa da nossa pode dizer, irmão, desonra. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Ele somente curou alguns enfermos. Então aí foi uma recompensa parcial. Jesus estava ali para abençoar todo mundo, mas o pessoal estava questionando: não é esse o carpinteiro? Não é esse aí? O que é que ele quer? Quem ele pensa que é? Isso aí é o quê? Desonra. Jesus disse: o profeta na sua própria casa, o quê? Não vai ter honra, né? Então, Isaías 29:3, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Irmão, o que é que esse texto está dizendo? Que o verdadeiro temor, né? O seu coração está longe de mim, ou seja, honra com os lábios, ou seja, com mandamentos. Eles seguiam o quê? Rituais, religiosidade, mas o coração estava longe de Deus. Então não adianta ser religioso, precisa fazer o quê? Com coração. Então, irmãos, e tem outra palavra aí: o seu temor. Tem duas palavras aí, ó: coração e temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Em outras palavras, a verdadeira honra é o fluir de um coração que teme a Deus. A verdadeira honra é um fluir de um coração que teme a Deus. Então, se você teme a Deus, você vai ter um coração cativo a Ele, você vai honrar. Você vai naturalmente se esvaziar de si mesmo e vai fazer o quê? Levar a honra para os outros. Então nós temos um ambiente de nenhuma recompensa. Agora sim, Lucas 5:17. Olha só. Certo dia, quando ele ensinava, Jesus aqui estava numa casa, irmãos, ensinando, onde aquela casa que o paralítico desceu pelo telhado. Lembram dessa historinha? Então, ele ensinava, estavam ali sentados fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Olha o que diz aí: e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Pode passar, Marcos. Aí vamos lá para o texto, acho que é o de Marcos agora, né? Isso. Jesus percebeu logo em seu espírito
Que era aí aqui o que aconteceu, irmão. Deixa eu contextualizar antes de ler esse texto aqui. Aí Jesus estava ali naquela casa, né? Cheio de poder para abençoar, mas ele estava ali sendo o quê? Desonrado. Desonrado. Aí o que aconteceu? Homens pegaram um paralítico, né? Tentaram entrar na casa. Os irmãos conhecem a história. Não conseguiu entrar na casa. Aí subiram do telhado, abriram a telha e aí desceram, né? O paralítico lá no meio onde Jesus estava. E Jesus ficou impressionado com aquela fé. Ou seja, Jesus estava cheio de poder. Mas quem foi que deu honra ali a Jesus foi quem? Aquelas pessoas e o paralítico que foi até ele honrar ele. Então, olha o que estava acontecendo. Jesus disse o que ali? Perdoou os pecados do paralítico. Aí houve um espanto geral lá dos fariseus, né? Porque só quem podia perdoar pecado era quem? Quem? Deus. Aí Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O que aconteceu? Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônicos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quem foi que recebeu a recompensa, irmãos? Foi quem? O paralítico. Por quê? Porque ele honrou a Jesus. Então, quando a gente honra a Deus, Deus ele nos honra, ele nos recompensa. Mas essa honra ela tem que sair do quê? Do coração. Ela não pode ser uma honra de religiosidade, ela tem que ser uma honra que vem do coração. Vamos ver agora um exemplo de pleno galardão, ou seja, recompensa completa, né? Mateus 8, de 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Olha, irmão, essa história é perfeita. Pedindo-lhe ajuda: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião. Olha que coisa maravilhosa que o centurião responde: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Isso é honra ou não é, irmãos? Eu não mereço te receber. Você é demais, né? Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Parêntese, nem João Batista, irmãos. Ele já tinha se batido com João Batista. Nem João Batista honrou Jesus como o centurião honrou. Olha só. Fecha parênteses, continua. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o servo foi curado. Palmas para Jesus, irmãos. Palmas para Jesus. Isso é recompensa completa. O centurião honrou tanto Jesus: não, eu não sou digno. Não sou digno. Irmãos, é fácil te dizer isso para Jesus, né? É ou não é? Sim ou não, gente? Que a gente não é digno, é ou não é, gente? Mas como
como é que a gente vai dizer isso para Jesus? Através de quem? Das pessoas. Tem gente ligada aí, ó. Das pessoas. Então, quando você é chefe e tem empregado na sua empresa, vou dar um exemplo aqui. Como é que você vai tratar ele? A Bíblia diz que considere os outros superiores a você mesmo. Então, da mesma forma que esse centurião disse para Jesus: eu não sou digno de te receber, você vai olhar para os seus funcionários e vai dizer: eu não sou digno de ter você como meu funcionário. Ou a pessoa que limpa a sua casa. Irmãos, tem gente que tem pessoas que limpam a casa e não come prato diferente, só vai comer lá nos aposentos, lá longe, não sei nem onde é que a pessoa come, parece que é tratada como animal. Irmãos, crente não pode ter isso, né? A pessoa vai pegar o lixo na porta da sua casa. Qual é a diferença, irmãos? Do servente ao presidente, honre a todos igual. Qual é a dificuldade disso, irmãos? Todos vão para debaixo da terra. Agora nem todos vão para o céu, não, né? Todos vão para o mesmo buraco, não leva nada, né? Os bens, irmãos, ó. Irmãos, bens é assim, ó. Hoje você tem, amanhã você não tem, não é? Irmãos, quanta gente era riquíssima e quebrou de um jeito que a gente pensa: meu Deus, como é que voou tanto dinheiro tão rápido? Irmãos, nessa vida a gente não é nada, a gente está alguma coisa, né? Está. Mas o que você é um ser humano igual a qualquer outro. Então Jesus, ele quer receber a sua honra na maneira como você trata os outros. Aí é mais fácil eu tratar marido, mulher. Opa, peraí, pastor, não é fácil assim não. Tem gente que está rindo aí. Irmãos, como é que você tem tratado sua esposa? Como é que você tem tratado seu marido? Só quer fazer tudo do seu jeito, é? Tudo do seu jeitinho. Como é que você trata o seu patrão? Como é que você trata o seu empregado? Né? Eu quero ler só esse texto aí, irmãos. Passa aí, Marcos, lá, 1 Samuel, né? A honra, a chave para receber de Deus. 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos, né? Uma outra tradução, né? Eu já li muito aqui na época da campanha, né? Honrarei aqueles que me honrarem, tratarei com desprezo aqueles que me desprezarem. E como é, irmãos, que a gente trata, como é que a gente honra a Deus? Eu vou encerrar realmente. Lucas 13:35 tem aí. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Então, como é que você honra ao Senhor? Tratando bem aquele que vem em nome dEle. Quem é que vem em nome dEle? Seu irmão que está aí do seu lado, né? A pessoa que está aí do seu lado. Eu não consigo acreditar que você senta do lado de uma pessoa, ou perto de uma pessoa, não sabe nem o nome. Pergunte aí o nome dela, pelo menos agora. Pode perguntar. Pergunta aí. Irmãos, a gente não pode entrar numa igreja, entra mudo e sai calado. No mínimo, você senta do lado de uma pessoa: meu irmão, que honra estar aqui do seu lado, muito bom, muito prazer, viu? Se eu estiver te incomodando, me fale que eu saio logo daqui. Mas não, tem gente na igreja que tem cadeira marcada. Se alguém sentar naquela cadeira, a cadeira é minha. Vamos ficar de pé, irmãos. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça, faça uma reflexão.
Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque não é todo dia que a gente lembra de uma palavra como essa, Deus, de estar vivendo o tempo inteiro conforme lhe agrada, Pai. Conforme lhe agrada e não como nos agrada. Ou coisa fácil para nós, Senhor, é empinar o nariz e achar que é alguma coisa. E tratar nossos irmãos, tratar as pessoas de maneira desonrosa e fazendo assim também com o Senhor, porque a nossa adoração, ela vem principalmente dessa forma. Perdoa-nos, Pai. Estamos aqui diante da Tua mesa. Nós vamos cear nessa noite. Queremos nos derramar diante do Senhor, nos arrepender, a começar de mim, Pai. O Senhor bem sabe das minhas manias. A gente vai ficando velho, vai ficando cheio de mania. Oh, Pai, arranca essas manias de mim em nome de Jesus. Eu não quero ter mania, não quero ter preferências. Eu quero agradar o Senhor, Pai. Queremos agradar o Senhor. Queremos te agradar. Perdoa-nos, Pai. E que as pessoas que o Senhor está trazendo à nossa memória, elas venham se sentir honradas por nós. Tantas pessoas que nós machucamos, tantas pessoas que nós desonramos, e nós não temos sido assim a imagem de Cristo. Assim como Cristo amou os pecadores e tratou cada pecador naquela época, Ele praticamente andava com os pecadores. Era chamado de pecador porque andava com eles. Nós também queremos andar, Pai, com as pessoas imperfeitas, com as pessoas que, com a nossa chatice, nós achamos chatas. Mas a chatice é nossa, Senhor. A chatice é nossa. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a honrar. Queremos cear nessa noite dignamente, Senhor, porque entendemos que a Tua cruz nos purificou de todo pecado, e os pecados cometidos até o dia de hoje, nessa área da honra, Pai, já estão perdoados em nome de Jesus. Nos ajuda, Deus, a honrar, não apenas porque vamos receber um galardão, mas porque isso agrada ao Senhor. É porque isso mexe com o teu coração, porque isso mexe com o teu ser, Pai. Isso te agrada. Na Bíblia nós temos vários exemplos que o Senhor se impressionou com a fé, ficou feliz com a honra. O Senhor ama a nossa honra. E a nossa honra, Pai, não tem sido completa. Muitas vezes parcial, ou quem sabe até nenhuma honra, mas não tem sido completa. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Nós queremos te honrar completamente, até naquilo que não sabemos que estamos te honrando, que nós estamos te honrando, que o Senhor nos revele, porque muito há em nós, Pai, que precisa ser melhorado, ser transformado à imagem perfeita do varão perfeito que é Cristo Jesus.